Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da SEJA, que acompanham essa instituição pela internet, Jesus possa nos envolver em sua paz. Corria o ano de 1910, numa pequena cidade do interior do Rio de Janeiro, ali numa rua, que não foi discriminado o nome, número 3, uma situação muito difícil. Era madrugada, chuvosa, e uma certa Angelita, uma moça casada há 11 meses, ela estava em estado de parto. Um parto que parecia caminhar para a cesariana, que quase impossível. O clima se agrava, a dificuldade de se conseguir médico na pequena cidade. E, enquanto isso, Dr. Bezerra de Menezes, já desencarnado, pois que assim acontecera no ano de 1900, estava se dedicando à sua oração. Estava em prece pelo Brasil, pela humanidade, completamente enlevado, até que ele sente um forte apelo provindo das esferas mais altas. E nesta sua disposição, ele percebe claramente aquele chamado, o convocando para um socorro imediato. E assim o faz. O apelo vinha da falange do espírito Santo Antônio de Pádua. Uma falange toda especial, porque a médium Dona Ivone Pereira teve a oportunidade de ver os espíritos que compõem a falange de Antônio, o discípulo de Francisco. É uma falange sui generis, porque ela é composta de crianças maltrapilhas, que estão desgrenhadas, não são penteadas, e essas crianças, elas voejam com lírios nas mãos, e quando elas passam, elas deixam um tom rosáceo, criando um quadro de uma beleza indescritível, que a própria médium, quando teve a possibilidade de ver esses espíritos, essas crianças, espíritos de alta envergadura, que por gratidão a Antônio de Pádua, preferiram se manter na condição de crianças maltrapilhas, porque foram acolhidas por ele, pela sua caridade. E aqueles meninos tocaram de tal forma a Dona Ivone Pereira, a médium, que ela teve que interromper a psicografia para chorar, porque somente a emoção era capaz de dar conta da beleza do quadro. Mas o Dr. Bezerra estava ali sendo convocado pela falange de Antônio, para que fosse aquela cidade do interior do Rio de Janeiro, um quadro de urgência. A possibilidade da desencarnação da parturiente era real. A dificuldade da criança ser expulsa pelo método natural. Dr. Bezerra desce e, chegando à cidade, com facilidade identifica o endereço. Por um detalhe, porque ele, ao chegar à casa, ele vai descrevendo os detalhes. O marido daquela mulher está ali chorando, a noite em claro, junto ao piano. E a própria senhora Angelita caminha praticamente para a desencarnação. Mas o que acontece? Ao lado, num quarto ao lado, em que aquela mulher estava ali em estado de parto, uma sua amiga, uma vizinha, uma viúva modesta dos seus 35 anos, estava de joelhos, mãos postas, e junto a ela um pequeno altar com a imagem de Santo Antônio de Pádua. E ela suplicava a Antônio que socorresse a sua vizinha, que era uma senhora bem posta. Imagina uma casa que tinha piano no interior do Rio de Janeiro. Era um casal rico. Mas aquela senhora modesta, diz Dr. Bezerra, ficou tão impressionado com a qualidade da sua fé
e com o seu brado na forma de prece, que ele vai dizer que toda a casa estava totalmente iluminada, e mais do que isso, do quarto em que aquela senhora fazia a prece, se estabeleceu uma coluna de luz que alcançou as esferas de Antônio de Pádua. Ela suplicava, não pedia por si mesma, pedia para que Antônio intercedesse e salvasse a sua vizinha. E Dr. Bezerra, naquela disposição, e ao mesmo instante, um pouco depois, ao raiar do dia, chega o médico, o obstetra improvisado, toma os procedimentos dentro da precariedade do quadro, mas ali ele percebe que era preciso fazer algo, e o máximo que ele pode fazer, além dos procedimentos magnéticos como espírito desencarnado, é exatamente acalmar o próprio médico e inspirá-lo para os procedimentos corretos, evitando a desencarnação da parturiente, como assim acontece. É uma bela história que está descrita em detalhes na obra Dramas da Obsessão. São duas histórias. É a segunda dela, intitulada A Severidade da Lei. E nessa história, ou na entrada dessa história, que depois se alonga, e Dr. Bezerra vai explicar por que é que aquela parturiente estava tendo um parto naquele quadro. Ele vai demonstrar que um deslize no campo da sexualidade, no Brasil colonial, criou a matriz kármica, digamos assim, para que aquele parto se desse com aquelas agruras. Mas há sempre as pessoas que suplicam, as que amparam. E aí nós podemos entender a própria força da palavra. Por que uma súplica? Por que suplicar? Nós podemos pedir, mas suplicar pressupõe uma carga muito maior de emoção e de empenho para aquele que o faz. Por isso, aquela vizinha, a vizinha de Dona Angelita, que na verdade tinha nome, Dona Sara, a viúva, ela suplicava a Antônio de Pádua. Ela não pedia, ela não sugeria, era uma súplica. E daí porque, como católica que era, católica apostólica romana, no começo do século XX, em pleno Rio de Janeiro, ela estava naquela postura de uma fiel, de joelhos, e assim o fazia. Então, por que suplicar? Por que não pedir? E quem suplica? A quem suplica? Como suplica? E por quem suplica? Para termos uma ideia, daí a razão do título dessa palestra, quando abrimos a obra Libertação do Sofrimento, do espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, nós ali encontramos súplica à Mãe Santíssima. E é impressionante, porque nós já admiramos Joana de Ângeles como uma mulher excepcional, inclusive uma mãe dedicadíssima. Quem conhece o livro Joana e Jesus, de César Braga Saide, em que ele elaborou esta obra a partir de testemunhos, de entrevistas com Divaldo Pereira Franco, ali há de perceber que Joana, no campo da maternidade, se agiganta. Muitas pessoas pensam em Joana, muitas naquela condição de uma freira, de uma religiosa, mas há episódios das reencarnações de Joana em que ela se tornou uma mãe excepcional, sobretudo nos tempos de Jesus, quando ela foi Joana, a mulher de Cusa, o intendente de Herodes. E essa mesma Joana, ela vai, mesmo na condição de religiosa, tomando para si a responsabilidade de conduzir algumas almas para que elas possam se dedicar a Jesus. Divaldo Pereira Franco é uma dessas. E Divaldo vinha dizendo, como nós colocamos no artigo que circula no nosso informativo, que hoje, ou algum tempo atrás, Divaldo informa que Joana tomou para si a responsabilidade, ou a maternidade espiritual de 60 mil espíritos. Ser mãe de uma pessoa, de duas, de três, razoável. Mas como alguém pode ser mãe de 60 mil pessoas?
só mesmo um coração sem dimensões. Divaldo conta que quando ele vai fazer palestras pelo movimento Você e a Paz, lá em Salvador e em outras partes do Brasil e do mundo, Joana de Ângeles, usando a plasticidade do perispírito, ela se dilata, uma população, uma multidão de 10 mil pessoas, ela se dilata, se agiganta e abraça todo mundo perispiritualmente. É um espetáculo de difícil descrição. É muito amor. Então é esse mesmo espírito que nós já admiramos pela sua maternidade excepcional. Porque o caso de Nilson Pereira, o primo de Divaldo, é aquele mesmo filho que morre ao selado, queimado, descrito na obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. Ali nós temos uma mãe que persegue um ideal sem cansaço, porque ela toma a disposição de tornar Nilson cristão. E só muito recentemente, Nilson Pereira, depois de passar por um processo de câncer, confidenciou a Divaldo. Divaldo, finalmente, eu posso dizer que amo Jesus. Portanto, Joana venceu. É aquela mãe resignada, é aquela mãe persistente, perseverante, que atravessou pelo menos 20 séculos para finalmente dobrar um filho rebelde e fazer com que ele, de fato, de dentro para fora, admitisse a convicção que já ama Jesus. Tal aconteceu. Então, é claro que nós já admiramos Joana, mas se essa mesma Joana, a quem nós admiramos, ela pede a uma outra mãe, por isso o texto é súplica à Mãe Santíssima. Joana, essa mãe a quem tanto amamos, que também é mãe desta casa e os que aqui frequentam, ela pede a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima. E aí nós percebemos que algo fica ainda maior, porque se Joana é gigante, imaginemos Maria, a mãe excelsa, a mãe de todas as mães. No próprio Evangelho, ou nos Evangelhos, há uma descrição e as sentenças do Evangelho que são usadas para compor a clássica oração Ave Maria, tão do gosto dos católicos e das almas sensíveis cristãs. Porque ali nós temos, o primeiro verso da Ave Maria é, na verdade, a expressão do anjo Gabriel. Ave Maria, ou Salve Maria, bendita Ave Maria cheia de graça. Ave Maria cheia de graça. É exatamente o que o anjo Gabriel diz. Saúda Maria. E a outra sentença é de Isabel, quando tem aquela visita entre Maria e Isabel. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E aí nós percebemos como esta oração ela tem um valor esotérico que atravessa os séculos, que vai impressionar os muitos artistas, os mais talentosos artistas da música clássica. Schubert, Gounod, Bach, são tantos, Soma, que vão compondo e recompondo um tema em torno da Ave Maria. Imaginemos a elevação desses espíritos. E essa mesma Maria, que vai impressionar o espírito Camilo Castelo Branco, o escritor português que se suicidou, e lá é socorrido no Vale dos Suicidas, e ele se impressiona porque há um grupo até de militares que, fardados, faz questão de ostentar uma estampa no seu uniforme, Legião de Maria, espíritos altamente disciplinados que estavam ali em missão para retirar das furnas, das cavernas mais profundas, os suicidas, no Vale dos Suicidas. Depois ele vai descrever o Hospital Maria de Nazaré, naquela colônia espiritual em que ele fica em recuperação, suicida que fora. Ele vai mostrando o quanto o nome de Maria, ele é reverenciado, sobretudo por aqueles que se comprometem a resgatar as almas que mais sofrem, que são os suicidas. Para ilustrar, tem um belo poema de Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, em que
há uma descrição das agruras, das dificuldades e da rebeldia de Judas. Judas suicida-se, se enforca num pé de figueira e uma culpa sem limite, ele desce às furnas mais profundas e recusa qualquer amparo. A sua sensação de culpa é imensurável. E diz o mundo espiritual, diz Maria Dolores, que foi designado o espírito mais puro para resgatar Judas Iscariotes, o suicida. E o poema se encerra assim: Judas vai sempre recusando, Maria chega em espírito tentando ampará-lo, acalmá-lo, e ele vai sempre rebelde, rechaçando qualquer aproximação de Maria, até que ela diz insistentemente: ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero, amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas benditas do esquecimento, numa nova existência de esperança, levar-te-ei contigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa, porque o próprio Judas disse que ele foi visitado, ele procurou visitar na sua perturbação, já no mundo espiritual, a sua mãe, e a sua mãe, num momento de grosseria, o chamou de demônio e pediu que se distanciasse dela. Esse foi o maior dos golpes, porque ele esperava a compreensão e abrigo da mãe, mas era uma mãe também muito difícil, e isso fez com que ele se afastasse com qualquer possibilidade de socorro afetivo, de socorro materno. Mas Maria insiste, e Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus, Maria Dolores. E há um belo resgate, conforme mostra esse espírito. Para termos uma ideia do quanto de fato faz sentido esse trabalho de Camilo Castelo Branco na obra que informávamos, Memórias de um Suicida, psicografada por Ivone Pereira, e o empenho dos servos de Maria, essa grande falange, para socorrer, para soerguer, para encaminhar, para reequilibrar os suicidas, as almas mais rebeldes na escala da espiritualidade. E aí nos lembramos muitas vezes a grandeza de Maria, porque nós espíritas nos acostumamos com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de modelo e guia? E os espíritos respondem: vede Jesus. E aí nós tomamos aquelas considerações postas por Allan Kardec, porque Jesus se torna para nós a referência excelente de toda conduta, de toda ação, de todo pensamento. Jesus é o gabarito, Jesus é o modelo e é também o guia. E nos lembramos de Padre Zezinho, e dizíamos brincando outro dia, Padre Zezinho deve andar lendo pela madrugada o Livro dos Espíritos, porque quando ele compôs uma música chamada Estou Pensando em Deus, ele disse isso, né? Tudo podia ser melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Marias e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Isso é a questão 625, alongada, estendida, porque ele não somente coloca Jesus, mas agora coloca Maria. Ah, se as mães fossem Marias, ah, se os pais fossem Josés. E se as mães fossem Marias? Esse verso é de uma beleza, ele deve ter com certeza captado uma inspiração do alto, talentoso como ele o é. Então, para termos uma ideia, e se as mães fossem Marias? E se as mães tomassem Maria como uma grande referência? Por isso faz sentido a súplica de Joana de Ângeles, a Mãe Santíssima. O apóstolo Paulo é para nós um grande bandeirante, o maior herói
do cristianismo. Ninguém batalhou tanto pela consolidação do nome de Jesus na história, nos dois planos da vida. Mas é esse mesmo apóstolo Paulo, quando ele percebe que está no caminho de volta, que vai ser sacrificado ou em Jerusalém ou em Roma, ele faz um caminho de despedida, ele já tem clareza do desfecho daquela sua reencarnação. Então ele começa a visitar as comunidades que ele fundou, ele começa a voltar a abraçar as mesmas pessoas a quem ele tinha se dedicado e que foram amparadas por ele. Na praia, nos ambientes diversos, recebendo flores e homenagens, mas ele faz questão de passar por Éfeso, porque é em Éfeso que está a igreja de Maria, a casa de Maria, a casinha de Maria, como descreve o espírito Humberto de Campos, lá na obra Boa Nova. E lá, ele faz aquele caminho de volta e diz assim: eu prometo, quem sabe, voltar por aqui, ainda uma vez, para tomar nota dos seus testemunhos, porque Maria dava as minúcias, detalhes da infância de Jesus, da sua gravidez, daquele processo que em si mesmo é um poema vivo, como fez Bittencourt Sampaio, o espírito, através do médium Frederico Júnior, e lançou todo um texto recuperando a beleza da presença de Maria no Novo Testamento. Paulo, percebendo depois que não tinha mais condições de voltar a Éfeso e escrever um evangelho, o evangelho a partir dos testemunhos de Maria, ele na prisão, Paulo na prisão, chama Lucas e lembra do projeto e fala ao seu médico e amigo querido: volta a Éfeso, ouve de Maria, a mãe do Senhor, tudo que ela pode dizer, toma nota e escreve o evangelho da Mãe Santíssima. E assim acontece. Lucas volta a Éfeso, colhe de Maria ali as impressões da mãe de Jesus e lega para nós, em excelente grego, o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, que é o evangelho feminino, é o evangelho que tem mais detalhes da dinâmica própria da anunciação e do nascimento de Jesus. É ali que nós temos aquela peça poética sem par, o Magnífica, o canto de Maria. Por si mesmo é uma obra emocionante, se fosse recortada do evangelho. Mas é exatamente essa figura de Maria que se torna a referência das mães gloriosas, das mães que souberam, de algum modo, na sequência das reencarnações, consolidar em si mesmas um grande processo evolutivo nesse papel, nesse arquétipo feminino essencial. E aí, nós nos lembramos de alguns episódios descritos na literatura mediúnica, porque muitas vezes, quando uma situação vexatória, uma situação de crise se estabelece, a sociedade passa a chamar a polícia. Chama a polícia porque o criminoso, o sequestrador, está colocando em risco a vida de muitas pessoas. Então a polícia é mobilizada. E dentro daquele quadro dos policiais, há aquele outro de mais tato psicológico, que vai ser o negociador. Mas a primeira providência de um negociador inteligente é checar se o tal criminoso tem uma mãe encarnada. Se tiver, convoca a mãe. A pessoa chama a polícia chama a mãe para resolver. A polícia diz assim: nesse caso só a mãe resolve. Quando a mãe realmente consegue acalmar o criminoso, a situação é resolvida. Ela é a grande parceira do negociador da polícia. Ela acalma aquela criança ferida que está ali assustada e resolve tomar uma postura afrontosa, né, de ameaça à sociedade, porque no fundo é aquela mesma criança sofrida, mal amada, enfim, a criança maltratada, a criança que não foi adequadamente amada. Então, nós temos na literatura mediúnica vários episódios que repetem essa situação que a polícia normalmente enfrenta dia a dia. Quem não leu, por exemplo, Amanhecer da Nova Era, e lá nós temos um rabino, Eliakim, e ele está há um bom tempo tentando desestabilizar uma instituição cristã, espírita cristã. Ele tem como plataforma de trabalho perseguir aos cristãos, ele que é um judeu,
mas não um judeu que vive o judaísmo na sua essência. É um judeu que tem o judaísmo como uma plataforma de poder. Essa lógica moderna que algumas pessoas estão associando religião a empoderamento. Usam a religião para se candidatar a deputado, a senador, para fazer bancada, partido, como se a religião pudesse ser limitada à precariedade da condição da política partidária. Então, há espíritos que não se contentam, têm aquela visão belicosa, acham que é um Deus guerreiro e que a sua religião tem que ser uma espécie de exército, e Deus é o Senhor dos exércitos. Então, para esse Eliaquim, Jesus era um traidor dos ideais do judaísmo, porque ele foi um fracote. Ele, ao invés de enfrentar os romanos, de mostrar suas legiões de anjos, de mostrar poder, ele sofreu todo o processo, a crucificação humilhante, e parece nada ter feito. Então, para Eliaquim, Jesus e os cristãos estão comprometendo o poder da religião. Por isso ele atacava aquela instituição, por isso que ele estava desestabilizando, colocando pessoas contra pessoas e atrapalhando, de um modo geral, os trabalhos de caridade da instituição. Então, o Dr. Bezerra de Menezes toma uma postura de tentar, de algum modo, acalmar aquele espírito, demovê-lo. Os argumentos são diversos. E Eliaquim não cede. E nós começamos a ficar frustrados. Ora, quem está acostumado com reunião mediúnica, aquele nosso trabalho de tentar convencer o espírito a abrir mão de um projeto vingativo. Olha, se o doutor Bezerra não está conseguindo, a gente vai apelar para quem agora? Imagine, porque é o sonho de consumo de qualquer esclarecedor numa reunião mediúnica. Se o doutor Bezerra estivesse aqui para poder convencer esse espírito que ele não deveria mais se vingar, abrir mão daquele processo obsessivo. Mas era doutor Bezerra ali, já exausto, já sem condições. A doutor Bezerra diz assim: então está bem, Eliaquim, vou chamar alguém que é capaz de tocar o seu coração. Francisco de Assis. Agora vai. Se Bezerra não resolve, Francisco resolve. A gente se anima e começa a continuar a leitura, retoma a leitura do capítulo naquela expectativa que Francisco vai desfechar aquele trabalho iniciado por Bezerra. E Francisco vai, com a sua bondade, com a sua energia, e o espírito Eliaquim, endurecido, ali irredutível, ele toca, manda lá, traz todo um grupo de seguidores, toca um chofar, num timbre de batalha, e não cede a Francisco. Diz: agora pronto, o que vai fazer? Vai chamar Jesus? Só Jesus resolve um caso desse. Porque se Bezerra não resolveu, se Francisco não resolveu, o que fazer? Aí Francisco começa a perceber uma possibilidade. Francisco se concentra, Francisco Espírito se concentra e chama a mãe de Eliaquim. Aquele espírito que não cedeu para Bezerra, não ouviu Francisco de Assis, passa a chorar que nem criança diante da própria mãe. Francisco faz com que a mãe venha das regiões em que se encontrava, a mãe em espírito, e fale a ele com a doçura e o trate como um filho querido. Para todos nós que estávamos lendo o texto Amanhecer da Nova Era, Eliaquim é uma alma muito endurecida, uma alma perversa, insensível, mas para a mãe dele era meu filhinho. E ali, no toque de carinho, a mãe de Eliaquim consegue uma coisa que nem Francisco e Bezerra conseguiram. É o poder das mães. Mas não fica aí, porque muitas vezes nós precisamos recorrer às histórias que Chico foi acumulando na sequência da sua vida psicográfica. Esse grande amigo das mães, porque é preciso que as mães sinceras sejam sempre gratas a Chico Xavier. Não somente aquelas mães que tiveram a oportunidade de visitá-lo em Pedro Leopoldo ou em Uberaba. Mães à beira do desespero, tiveram seus filhos muitas vezes jovens, desencarnados, e atarantadas, algumas até já alentadas com uma certa disposição suicida, no último gesto, num gesto extremo, desesperado, às vezes por indicação de alguém, procurava Chico Xavier.
E depois, ou na primeira reunião, ou nas seguintes, vinha uma carta de consolação. Era o filho querido chamando mamãe, às vezes com um apelido, e com muito carinho fazia aquelas mulheres chorar. Chico fez isso. É o grande amigo das mães na dimensão material. E certa vez Chico estava desolado porque as perseguições eram muitas. A incompreensão que partia dos próprios espíritas, os inimigos desencarnados, combinados, conluiados com os espíritas invigilantes, sufocavam Chico, exigiam dele um sacrifício desumano. E Chico, ali à beira do desespero, vê aparecer para ele Emmanuel. E Emmanuel diz assim: mas Chico, por que você se encontra assim? E ele começou a relatar a gravidade dos problemas, as provações que enfrentava e só se acumulava, ele não percebia uma saída. Até que Emmanuel diz assim: Chico, pense bem, você não sabe do amor que lhe é endereçado diariamente. Chico, faz de conta que você de fato está caindo assim do 9º, do 10º andar de um edifício, mas em cada andar que você vai caindo, há um par de braços de alguma mãe que você consolou e por gratidão ainda hoje ora por você, chora por você. E Chico, quando vê aquela imagem das mães sucessivamente a ampará-lo, ele se acalma e consegue delinear uma saída para as suas dificuldades. As mães de Chico Xavier, que até inclusive foi filme, elencaram 5 casos e levaram ao cinema, as mães de Chico Xavier. Então, são essas mães que Chico, inclusive, teve a oportunidade de psicografar muitas vezes. Quem não leu a obra, por exemplo, a Libertação, ali nós temos a figura de Gregório, um espírito imponente, um espírito vigoroso, um espírito que há 4 séculos, há mais de 4 séculos, há mais de 400 anos, ele promovia obsessões muito bem orquestradas. Gregório, na obra Libertação, ele está investindo contra Margarida, e para deixar esta moça acamada e levá-la à desencarnação, ele designa 60 espíritos para levá-la à doença e depois à morte. 60. A moça estava sendo obsidiada por 60 espíritos, todos sob o comando de Gregório. Ele mantinha vários processos obsessivos paralelos. Era um grande gerente da obsessão, era um homem poderoso, foi uma figura muito imponente, muito importante aqui na Terra, na história das religiões. E a gente vai ficando assustado com o poder de Gregório. Ele é uma espécie de prefeito de uma cidade estranha no mundo espiritual, em que ele tem muito poder. Mas o último capítulo é o capítulo da redenção, porque aquele espírito que age contra todos e não perde para ninguém, no último capítulo ele tem diante de si uma luz que vai se configurando, e ele toma a espada, disposto a guerrear, a lutar, a ferir aquele que se põe contra ele, até que a pouco e pouco essa luz se delineia. É Matilde, a sua mãe, e aquele espírito que parecia tão rígido, tão firme, tão seguro, se dobra feito criança e passa a chorar aos pés da mãe. É um capítulo belíssimo, Libertação do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E quem não leu, por exemplo, a obra No Mundo Maior, em que nós temos ali Calderaro enfrentando uma situação extremamente difícil, Calderaro que goza da admiração de André Luiz, porque o Calderaro sabe muito sobre o cérebro humano, conhece muito sobre a obsessão. E esse mesmo Calderaro tem diante de si um caso grave de vingança. Um homem que está hospitalizado por um processo obsessivo, e que se não houvesse uma intervenção, ele caminharia para a desencarnação. Já estava no hospital, já estava debilitado. Então, era preciso provocar um afastamento do obsessor, do obsidiado. Mas era uma intriga antiga. O obsidiado tinha assassinado o obsessor naquela mesma encarnação, por questões de ganância, para ficar com o dinheiro. Então, ali era uma confusão tão grande que o que o obsessor pensava, o obsidiado pensava, era uma junção cérebro a cérebro, mente a mente.
Então André Luiz pensa claramente: Calderaro, intervenha, faça alguma coisa. E Calderaro diz assim: não, nós até conhecemos, mas nesse caso o conhecimento por si mesmo não resolve. E ele diz: se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. E aí ele vai chamar uma pessoa para resolver, um espírito para resolver aquela dificuldade. E nós pensamos que é um espírito que sabe muito mais do que ele. A lógica assim o pede. Mas assim não acontece. Quem chega? Uma senhora, uma mãe humilde, Cipriana. E Cipriana chega e Calderaro já faz as reverências, dizendo que não tinha conseguido, não tinha obtido êxito naquele caso. E ele diz para Cipriana: o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. E essa mulher Cipriana, ela resolve aquele problema apenas com um abraço. Ela envolve num amplexo tanto o obsessor como o obsidiado. E ambos choram quais crianças, copiosamente. Cada um passa a dizer das suas próprias culpas. Aquele obsessor que parecia tão renitente, cede e passa a obedecer docemente Cipriana. Mas quem é Cipriana? E ela ali se apresenta. É uma mãe sofrida. Ela teve 2 filhas e um filho. Ela disse que naquela existência o filho dela tinha morrido na guerra, na guerra que houve em São Paulo, na Guerra Civil. Depois, as 2 filhas, por rebeldia, desandaram para a prostituição. Ela ficou em casa com o marido e adquiriu a hanseníase, e o marido a abandonou. Ela ficou totalmente desamparada, mas em nenhum momento ela se desesperou. É essa mulher que foi, de algum modo, forjada no sofrimento e na resignação, que foi aproveitada no mundo espiritual, que gozava da autoridade do amor e era chamada para resolver esses casos, como o que nós colocamos agora há pouco. Então, para termos uma ideia, que é a dimensão da mãe, é a intervenção da mãe que vai, de algum modo, encaminhar soluções. Quem não lembra, por exemplo, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. E para as pessoas que são mais literalistas, ali há um problema. Porque na parábola do filho pródigo, que é uma parábola do amor, da misericórdia, cadê a figura da mãe do filho pródigo? O pai do filho pródigo faz a divisão da herança do mais novo com o mais velho. O filho mais novo vai para a terra distante e lá ele gasta toda a herança. Ele, enfim, desanda. Mas cadê a mãe do filho pródigo? Aquela parábola parece ter uma falha. Será que Jesus falhou? Quando Rembrandt, o grande pintor holandês, coloca na sua arte a parábola do filho pródigo, numa grande tela, ali ele coloca detalhes interessantes, porque quando há um abraço do pai recebendo o filho pródigo, uma das mãos do pai é uma mão masculina, a outra mão é uma mão feminina. A sensibilidade do artista está indicando que o pai do filho pródigo era um pai completo, era um pai e mãe. Mas mesmo assim, outro dia Joana de Ângeles chamava a atenção de Divaldo Pereira Franco, porque Divaldo teve esse mesmo questionamento. Mas onde está a mãe do filho pródigo? Ela está ausente na parábola. Ela não fez nada. Aí Joana sopra para Divaldo: meu filho, pense bem, o rapaz desceu até a máxima degradação humana, porque ele estava ali comendo ração de animais. E ali ele teve um lampejo, quando ele se arrepende, que é uma grande operação espiritual. Ele se arrepende, encontra forças para fazer o caminho de volta e pedir perdão aos céus e ao pai dele. Então, disse assim, nesse momento, a mãe em espírito disse: meu filho, pare de loucuras, já está na hora de fazer o caminho de volta para casa. Volte. Aí o filho pródigo se arrepende, assimilando aquela boa inspiração, e aí faz o caminho de volta, de modo que quando ele volta para o pai, é possível que o pai fosse um viúvo, digamos, uma interpretação, uma estrutura propriamente humana, porque, claro, o evangelista Lucas deseja demonstrar que o pai é Deus, na perspectiva do judaísmo. Então,
nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, que remete a uma retomada do 4º mandamento do decálogo de Moisés: honrai a vosso pai e a vossa mãe, para que tenhais longos dias sobre a terra. Interessante que esse capítulo, Allan Kardec faz as transcrições, e aquela seção Instruções dos Espíritos, ela é tomada por uma única comunicação longa sobre a ingratidão dos filhos. E essa mensagem é assinada por Santo Agostinho, que foi um filho muito rebelde. A própria história que ele conta lá nas Confissões mostra que Santa Mônica, a sua mãe, orou ininterruptamente 27 anos para que Agostinho abandonasse aquela vida ligada à mentalidade pagã e finalmente se rendesse a Jesus. E é esse mesmo Agostinho que se torna um gigante do cristianismo, graças à sua mãe, Santa Mônica. Nós temos também, em O Livro dos Espíritos, uma questão que mostra a grandeza da mulher e da mulher-mãe, quando Allan Kardec assim formula a redação: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Nós estamos no século XIX, é um século ainda em que o feminismo não se consolidou. É um século ainda do homem como centro. Então, essa redação, ela espelha uma psicologia reinante à época. Estamos em 1857. Será que a função da mulher, numa perspectiva natural, é tão importante, ou tem uma importância tão grande quanto aquelas funções que a natureza deu para o homem? E a resposta dos Espíritos é algo de vanguarda, porque diz sim. Aliás, maior até é ela, porque é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. E aí nós percebemos a grandeza da condição feminina. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. O espírito vai reencarnar, e ali ele fica a mercê, basicamente, da sua mãe. O que a mãe pensa, o que a mãe se emociona, afeta totalmente o espírito. Na perspectiva da psicologia junguiana, a figura do arquétipo materno, mas também o arquétipo da criança ferida. E os psicólogos chegam a dizer que grande parte das doenças da alma tem suas matrizes na vida intrauterina, nas crianças mal amadas, nas crianças rejeitadas por suas mães, e que não tiveram o amor necessário e seguem uma existência de sofrimento ou de autossabotagem, porque houve lá uma encrenca, uma dificuldade da mulher se encaixar nesse papel da maternidade. E aí nos lembramos das outras mães que Chico Xavier vai descrevendo de forma muito viva na obra Entre a Terra e o Céu. Quando eu e a minha companheira Elizabeth, nós líamos Entre a Terra e o Céu, ficamos a observar que Zumira, Odila, elas começam a fazer quase que um acordo para salvar um filho comum. Um menino que tinha se suicidado, um menino que tinha consumido tóxico e ficou com um problema na garganta. Ele desencarna, reencarna, e mesmo no mundo espiritual permanece uma fístula aberta na garganta, e ali é preciso uma reencarnação. E uma mulher, uma mãe que obsidiava a outra, renuncia a esse processo e na sequência as duas se combinam para poder salvar a vida de um mesmo espírito. Um espírito que foi filho de ambas em reencarnações diferentes, para termos uma ideia da grandeza da maternidade. É sabido aquela passagem atribuída a Salomão, quando se fala da sua sapiência, quando duas mulheres chegaram queixosas, dizendo, ambas, cada uma dizendo que era a mãe de uma determinada criança. E Salomão, segundo o texto bíblico, vai testar aquelas mães. Uma deveria ser a mãe verdadeira, a outra era a pseudo-mãe. Como é que duas mulheres podiam ser mães biológicas de uma mesma criança? Então ele propõe algo muito simples. Eu vou fazer o seguinte, diz Salomão, vou chamar alguém com a espada, cortar a criança ao meio
e metade darei para uma de vocês, e a outra metade restante para a outra. Não parece justo? Até que uma delas diz, não, eu prefiro que o meu filho sobreviva, mesmo que não seja nos meus braços. E então Salomão diz, essa é a verdadeira mãe, entregue para ela. Há outros dramas que estão postos também nas telas, como a escolha de Sofia. O drama de uma mãe que na Alemanha nazista tinha consigo 2 filhos. E o general perverso, desejando perturbar para sempre aquela mulher, disse, a senhora tem 2 filhos, vou fazer o seguinte, para mim um sobreviverá e o outro será morto. Mas quem vai indicar qual será morto será a senhora. Mas não é possível, se a senhora não indicar, ambos morrerão. Eu vou eliminá-los, eu vou fuzilá-los, né? Eu vou, enfim, executá-los. Então a mãe ficou naquele drama, é o dilema de Sofia, o que fazer? Se ela optasse, se ela dissesse, não, nenhum dos meus filhos devem ser mortos, ambos seriam mortos. Ela pensou, se os 2 vão morrer, pelo menos um deve sobreviver. Este homem é infeliz, mas eu vou salvar pelo menos a vida de um dos meus filhos. Então ela escolhe um deles. Ela escolhe para que o mais velho seja morto e o mais novo sobreviva. E assim acontece. A guerra acaba. Ela migra para os Estados Unidos com o filho sobrevivente. Mas ela traz consigo esse drama profundo. Mas o detalhe do drama é porque ela era muito mais apegada àquele filho que sobreviveu. Ela não se achava justa. O drama deveria ser do oficial nazista, mas ela trazia esse drama na alma, o dilema, a escolha de Sofia, vivido nas telas por Meryl Streep. Então, aí nós temos muitas vezes dramas outros que aqui e acolá a literatura mediúnica apresenta para nós. Mas encerrando essa nossa abordagem sobre a súplica que Joana de Ângeles faz a Maria de Nazaré, nós gostaríamos não de apelar à literatura mediúnica, mas algo mais próximo de nós mesmos. Joana vai dizer que é saudável alguém reconhecer suas raízes, que é doentio alguém negar as suas raízes. Há muitos anos atrás, Divaldo Pereira Franco, na sua excelente oratória, circulou o Brasil e o mundo, narrando uma história de um médico cardiologista lá em Salvador, do drama deste homem, porque ele era um homem de pele negra, era um homem de uma favela da capital baiana, e esse soteropolitano, ele tinha uma mãe negra, ela lavava roupas, mas ele tinha uma coisa que o diferenciava do restante de toda a comunidade da favela, ele tinha uma inteligência fulgurante, excepcional, e esse menino tinha outra qualidade, adorava estudar. Diferente dos outros meninos que passavam o dia brincando na favela, ele queria estudar, queimava as pestanas, à luz de velas, ficava lendo livros, enciclopédias, livros lançados fora. Naquela época não havia as facilidades da dinâmica da internet, etc. Também ele não podia. Morava numa casa na favela. E esse menino vai avançando, digamos assim, indo além do sistema, porque ele consegue as melhores notas no ensino fundamental, depois no ensino médio, e para a surpresa de todos, ele desbanca as famílias mais importantes de Salvador, porque ele é aprovado no vestibular de medicina da UFBA. É o sonho de qualquer pessoa. A sua mãe fica naquela situação de glória, esfuziante, não sabe o que dizer. Aquela negra que lavava roupas, agora ia ter um filho médico. Mas continuavam morando na favela. E ele, estudando a duras penas, durante o processo do curso, se apaixona por uma moça de pele branca, de uma família muito rica. E ali avança para o noivado, e caminha para a grande noite, a noite da formatura. A mãe dele, já vislumbrando a glória do filho, faz economias, o impossível, e adquire 2 pares de sapato para acompanhá-lo na noite, no baile da colação de grau.
Ela nunca tinha usado sapatos, só chinelos. Era uma pessoa simples da favela, lavadeira que era. Então ela passa uma semana inteira treinando dentro de casa, o mesmo sapato, ela treinando para poder ver se equilibrava. Consegue, depois de muito treino, andar usando sapatos. E já está pronta para acompanhar o filho naquela noite da colação de graus. Mas para sua surpresa, ele disse: mamãe, eu tenho algo para conversar com a senhora. Mamãe, a senhora sabe que eu lhe amo muito, mas eu preciso lhe dizer uma coisa. A minha turma, mamãe, todos são ricos. A senhora é uma lavadeira. Eu não sei se vai ficar bem na mesa, a senhora está ao meu lado, se a senhora vai falar direito a língua portuguesa, e se não vai arrebentar as regras gramaticais. Olha, mamãe, eu queria lhe fazer um pedido, por tudo que a senhora gosta de mim. A senhora poderia deixar eu ir sozinho para a colação de grau? A senhora ficaria em casa, e depois eu diria como foi, os detalhes, um por um. Mas eu queria muito que a senhora ficasse em casa, porque algo pode acontecer e comprometer, mamãe, a minha boa reputação. E eu preciso depois impressionar aquelas pessoas para conseguir a condição de médico. Aquele foi o grande golpe, uma vida inteira, filho único, porque aquela mulher, na verdade, tinha sido fecundada por um homem que desapareceu. Mas ela amou intensamente aquele filho, não pensou em aborto, uma vida dedicada. E aquela noite era a noite dos sonhos. Aquele moço, na sua falta de sensibilidade, quebrou um cristal da alma daquela negra. Mas ela, como era mãe, está certo, meu filho. Você não vai se sentir melhor assim? Vou, mamãe. Lá eu estarei completo com os meus amigos, a minha noiva, e começou a dizer: pois então, se você vai ficar alegre, eu ficarei em casa alegre, eu prometo. E esta mãe ficou em casa. E Divaldo vai contando que na sequência ela desencarna. Mas um dia a consciência desperta naquele cardiologista de Salvador. E certa vez Divaldo disse que houve uma ocorrência, uma situação em que as pessoas negaram socorro a alguém que chegou com um problema cardíaco. E naquela confusão de não pode, essas dificuldades todas do sistema de saúde brasileiro, até que apareceu o próprio cardiologista. O que está acontecendo aqui? Alguém disse, Divaldo disse, ouviu isso? Olha, esse paciente acaba de chegar, mas o pessoal aqui do protocolo está dizendo que ele não tem direito a atendimento. E qual é o problema dele? Cardíaco. E aí Divaldo percebeu que no hospital dele tinha uma tela enorme. Era uma negra pintada, em excelente pintura. E o homem disse assim: deixe o paciente entrar, sou eu que vou atendê-lo, corro todos os riscos. E quem é essa? Divaldo perguntou: e quem é esta mulher pintada aqui, neste afresco? E o médico assumiu plenamente: esta é a minha mãe. Não tinha mais nenhuma vergonha, estava curado. E dizia do orgulho que ele tinha de ter sido filho daquela mulher, daquela negra, e que ela era, por excelência, a protetora daquela casa hospitalar. Por isso, Joana vai dizer: é saudável nós assumirmos as nossas raízes. O homem, basicamente o ser humano, ao reencarnar neste mundo, ele precisa de pelo menos duas raízes: uma raiz paterna, uma raiz materna. Essas raízes precisam ser saudáveis para dar sustentação a esse ser novo que surge no mundo. E daí porque a nossa postura não pode ser outra senão a de gratidão. E nós gostaríamos de agradecer a nossa mãe, Dona Josefa de Lira Carneiro, aquela costureira simples, porque ela, por excelência, revela um pouco de tudo isso que nós falamos aqui na palestra. Ela teve 12 filhos. No padrão de hoje, ela equivale a 6 mulheres, 6 mães, porque cada mãe tem 2 filhos. Quando ela chegar no mundo espiritual, algum dia lá, os espíritos vão dizer: Dona Josefa, a senhora fez o trabalho de 6 mães, no mínimo. Tem até algumas mães que só têm 1. Então, 12 filhos. Desses 12 filhos, ali nós fomos percebendo uma vida inteira dedicada a todos eles. E nós destacamos pelo menos 12 qualidades nessa mulher excepcional, que nós aprendemos a amar porque ela nos ensinou a amar.
A primeira coisa, a primeira qualidade da Dona Josefa e das mães, de um modo geral, é que ela é maestrina. A mãe é a primeira professora de música, porque ela acalenta a criança desde a vida intrauterina. O repertório de minha mãe se tornou meu repertório, de modo que ela cantava afinado e aprendi a amar o canto a partir do canto dela. E se minha mãe não cantasse? Então, ela foi professora de música, era maestrina. Mais do que isso, ela também era médica e pediatra. Era médica e pediatra, tinha até uma especialidade, porque toda mãe, quando está em casa, no mínimo ela apela para um chazinho e dribla a falta de pediatra ou a incompetência de algum. Às vezes o pediatra não acerta, e a mãe acerta na sua intuição. Ela também tem uma outra qualidade, a enfermeira cuidadora. Nesses dias de hoje, em que as pessoas terceirizam o cuidado dos seus familiares, ela não fez isso, ela tomou para si o cuidado dos 12 filhos, ou dos 10 filhos que se criaram. A minha mãe também, Conceição, eu vou pedir licença a você, mas ela também era odontóloga, porque os nossos dentes de leite, ela fazia lá um procedimento quase indolor, e nós tínhamos a extração em casa, sem mais nem menos, e com a mecha de algodão tudo se resolvia. Hoje em dia é aquela coisa, o menino pede para marcar o odontólogo, é todo um ritual muito complicado. Dona Zefinha ali era odontóloga sem a qualificação da universidade. Mas ela também era pedagoga, porque chegávamos com as lições e ela tinha que arranjar algum tempo para nos ajudar naqueles cadernos de pauta, caderno quadriculado de matemática. Dona Zefinha tinha um jeitinho para sempre, ao cair da tarde, nos ajudar na lição, mesmo tendo pouca escola. Ela fez apenas o ensino fundamental 1. Mas minha mãe, sobretudo, ela tinha uma outra qualidade excelente. Ela era sacerdotisa, evangelizadora e catequista. Porque ela me chamava e chamava os meus irmãos, normalmente eu a seguia mais de perto. Vamos ao seminário, meu filho. Ela me levava para o seminário, para o convento lá na Conceição, o seminário lá no Alto Branco, e tinha uns procedimentos que eu não entendia bem. Ela colocava um véu negro, à época era uma coisa assim, uns complementos que hoje as pessoas não usam mais na missa. Mas ela me levava à missa, e pela primeira vez eu ouvi o evangelho, Padre Lorildo e de outros padres, porque a mãe levava o filho, então foi a minha primeira evangelizadora. Depois, nós nos lembramos nessa perspectiva do próprio Mahatma Gandhi, porque Gandhi dizia certa vez que ele aprendeu com a mãe dele a ser tolerante no campo da religião. Ele era hindu e os hindus seguem a Bhagavad Gita, que é o texto sagrado dos hindus. Mas na casa dele tinha um exemplar da Bhagavad Gita e um exemplar do Corão, do Islã. E ele dizia que a mãe muitas vezes começava a ler um texto da Bhagavad Gita, passava para o Corão e os filhos não percebiam. Como ensinar a todos eles que havia uma verdade sagrada, universal, e que não valeria a pena brigar por diferenças religiosas. Mas minha mãe também, ela era uma chefe de gastronomia, uma cozinheira. Hoje em dia, muitas pessoas têm dificuldade, tudo é terceirizado, a comida já vem pronta. As mães faziam aquelas invenções que qualquer chefe fica com vontade de aprender. Mas minha mãe também era estilista, costureira, ela fazia a nossa própria roupa. Mais do que isso, a minha mãe colocava no chinelo as psicólogas, as melhores saídas da universidade. Porque a gente chegava querendo fingir uma amargura, uma dificuldade. Menino, você está doente, você está triste. Não, mãe, está tudo bem. Você está com algum problema. E estava mesmo. A gente já tinha enganado todo mundo, ninguém tinha percebido o nosso disfarce, mas mãe conseguia constatar que havia um conflito na alma e, dentro do possível, ela fazia uma psicoterapia caseira com excelentes resultados. Minha mãe também, viu, Érico, peço licença, mas ela era economista, porque para driblar aquele orçamento naqueles tempos difíceis, meu pai era agente administrativo do Denox, aquele orçamento pequeno para todos os filhos, ele não queria que nenhum filho trabalhasse, todos estudassem. Ela fazia uma coisa para colocar no chinelo qualquer ministro da economia, qualquer orçamento desse pessoal complicado, e não tinha caixa 2 não, era caixa 0, porque era sempre ali uma coisa e outra. Hoje em dia o pessoal folgado, gasta o caixa 1, caixa 2, o caixa 3, não, era o caixa único, era aquela dificuldade que tinha que fechar o orçamento para não ficar devendo a ninguém. E aí também a minha mãe, por excelência, professora de ética, de generosidade, de afetividade, de ternura, de cuidado, porque sem palavras, naqueles seus gestos, naquele seu sacrifício, ela foi nos ensinando o quanto é importante cuidar das almas, cuidar de si mesmo.
E nos lembramos muito de Abigail e Jesiel. Quem não lê Paulo e Estevão e se emociona porque aqueles dois meninos órfãos, né, ficaram só com o pai. Nos momentos mais difíceis, um lembrava para o outro, lembra do que mamãe nos falou, para manter a honradez. A honradez, né, uma coisa muito importante. E por último, hoje em dia está na moda, a pessoa é ser ecologista, botânica. Minha mãe era jardineira da casa e ela passou a dar as primeiras noções de ecologia, do respeito ao meio ambiente, da sustentabilidade, usar o mínimo de lixo, enfim, ter cuidado com as plantas, etc. São pequenas 12 qualidades. Se tivéssemos mais tempo aqui, nós elencaríamos outras tantas, porque quando nós pensamos nas nossas mães, vai se agigantando aos nossos olhos a grandeza dessas mulheres. Gostaríamos de encerrar com a última parte dessa súplica que Joana de Ângeles, essa mãe sublime, pede à Mãe Santíssima por nós. É uma súplica em nosso favor. E Joana diz assim: súplica à Mãe Santíssima. Antes, gostaríamos de recomendar às pessoas que desejariam conhecer melhor, num só livro, várias obras, vários textos psicografados sobre Maria, Mãe de Jesus. Nós temos essa obra, Maria, Mãe de Jesus, que é uma coletânea de textos psicografados por Chico Xavier e por Ivone Pereira sobre a Mãe de Nazaré. E Joana conclui a sua súplica. Ela diz assim: hoje são os próprios discípulos que se disputam primazia e infelicitam os que são fiéis aos postulados de amor com os quais eles não concordam. Tende compaixão, Mãe amantíssima de todos nós, e ajudai-nos a ser fiéis até o fim, sem reclamações nem desânimo, servindo incansavelmente, certos de que, na etapa final, poderemos ver e ouvir o vosso Filho, informando-nos: vinde a mim, servidores fiéis, eu vos tenho aguardado em paz. Muita paz a todos.